Hoje eu quero falar sobre como a esquerda domina e mantém a sua hegemonia. Como que ela destrói a nossa família. Como ela faz com que o seu filho perca até a fé em Deus. Durante o lançamento do programa Escola Integral, o Lula soltou esta aqui. Tem um monte de coisa que temos que discutir na escola. Porque a criança pode mudar a cabeça do pai. O pai tem mais dificuldade de mudar a cabeça da criança do que a criança mudar a cabeça do pai. Se a criança for orientada para isso. As crianças devem ser orientadas na escola para mudar a cabeça do pai. Foi exatamente isto que ele disse. Pais, se vocês deixarem, seus filhos vão fazer a sua cabeça. E sabe quem disse algo idêntico ao que o Lula disse? Hitler. Hoje eu vou explicar por que as crianças estão tão diferentes dos pais e por que é tão importante que você tome as rédeas da educação de seus filhos. De que adianta ganhar o mundo e perder o seu filho? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. A criança vai mudar a cabeça do pai se ela for orientada. E ele disse onde? Onde? Lá na escola. É impressionante como que a esquerda ela tem se utilizado de dois recursos para eliminar os seus inimigos. Paredão ou escola. Che Guevara disse, instrua seu inimigo em vez de matá-lo, pois ele lhe será mais útil vivo do que morto. No seu livro Mein Kampf, Hitler reforçou a importância de ganhar e depois treinar os jovens no serviço de um novo Estado nacional. Quando um oponente declara, não passarei para o seu lado, disse Hitler, no discurso em 6 de novembro de 1933. Eu claramente respondo, continuou ele, seu filho já nos pertence e você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em um outro discurso, em 1º de maio de 1937, ele declarou, este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo e lhe dará sua própria educação e seu próprio crescimento. O comunismo, aquele regime ditatorial que matou mais de 100 milhões de pessoas, sempre entendeu a importância da escola para a manutenção do poder. No livro Princípios do Comunismo, publicado em 1847, Engels, aquele parceirinho de Marx, defendeu a educação de todas as crianças, tão logo atingisse idade suficiente para dispensar o cuidado materno em instituições nacionais e à custa da nação. Tem um outro exemplo disso que é muito clássico, que é no livro A Revolução dos Bichos, em que George Orwell retrata aquele governo socialista de Stalin. Na Revolução dos Bichos tem um período ali em que os porcos, que representam os líderes socialistas, os porcos, eles dominam, lideram o campo ali, lideram a fazenda do Sr. Jones. E então, um dos porcos faz o seguinte, ele pega todos os filhotinhos de um cachorro e coloca no sótão. Depois de muito tempo, esses filhotes se transformaram em cachorros violentos e fizeram o quê? Foram defender o porcão. Isso é tudo uma figura, uma alegoria do que a escola tem feito. A escola, esses esquerdistas, têm usado a escola para doutrinar os nossos filhos, para que então os nossos filhos sirvam a eles. Mas isso não tem nada de novo no que o Lula está dizendo. Sempre foi assim. A verdade é, quem fica a maior parte do tempo com o seu filho é quem o educa. O fascista John Dewey, que ajudou a criar o Jardim de Infância nos Estados Unidos, disse que era necessário retirar as crianças o mais cedo possível de seus pais para torná-las o mais diferente possível de seus pais. Agora, veja que coisa interessante. O resultado da escola atual, principalmente das escolas públicas, é horrível. Os políticos sabem disso. Sabem que as crianças não sabem ler, não sabem operar, realizar equações matemáticas básicas. Eles sabem, mas por que eles insistem para que os seus filhos estejam lá na escola, mesmo que eles não saibam nada e não aprendam quase nada? Porque não serão educados, mas serão doutrinados. Os nossos filhos serão doutrinados. E eles nem precisam de muito para doutrinar as crianças. Só o fato de afastar a criança dos pais uma boa parte do tempo já faz com que a criança perca os laços com os seus pais e seja moldada pelo ambiente escolar, pelos seus amiguinhos. Por isso essa ideia então de escola integral, mais e mais tempo. Olha, as crianças estão na escola e não estão aprendendo nada. E o que a gente faz? Esse remédio chamado escola pública atual está matando as crianças. O que a gente faz? Vamos dar uma dose dobrada desse remédio. É óbvio que eles não estão preocupados com a educação, eles estão preocupados com mais e mais
doutrinação. Não, mas eu dou uma boa educação sim. Mas o que você tem que pensar é, meu amigo, quem passa a maior parte do tempo com seu filho é quem o está educando. Não é por acaso que o padrão bíblico de educação é pais presentes com uma Bíblia na mão. Lembra a ordem bíblica? Que o pai ensine a Bíblia para o seu filho de manhã, ao se levantar, no caminho e ao se deitar. Mas os pais atuais não podem fazer isso, pois eles nunca estão com seus filhos. E não adianta, é verdade o que o Lula disse. Como que os filhos, eles podem mudar os pais? Pense, por exemplo, numa família em que a criança vai para a escola, ela é doutrinada a tal ponto que ela decide, agora eu sou gay. Sabe o que a gente tem visto? Muitos pais que antes, cristãos, e que diziam isso é errado, agora já começam a aceitar isso. Por quê? Porque o filho é gay. Já começam a dizer que o homossexualismo não é mais pecado. Não é bem assim, sabe? Pais que eram cristãos. Os seus filhos estão mudando o pensamento dos pais. Mas não é só ditadores não que usam as crianças. Empresas e até igrejas usam esta estratégia. Pegar as crianças para atingir os pais, para fisgar os pais. O marqueteiro e autor do livro Brand Washed fala de como os marqueteiros miram as crianças, porque sabem que elas conquistam os pais. Crianças são insistentes e influenciam os pais à compra. James McNeil, professor de marketing da Texas University, afirmou que 75% das compras espontâneas de alimentos são associadas a pedidos infantis e 1 em cada 2 mães compra algo apenas porque o filho pediu. Criar o desejo em uma criança é criar o desejo em uma família. Os marqueteiros entendem isso. E ele disse mais, que até igrejas americanas miram nas crianças. As megas igrejas americanas, hoje, elas soam como um verdadeiro local de entretenimento. Tem de tudo, tem parque, tem pista de skate, só não tem palavra de Deus. E infelizmente, muitas igrejas também fazem isso aqui no Brasil. E os arquitetos que trabalharam nessas grandes construções dessas igrejas, eles diziam que tinham um objetivo muito claro, seduzir as crianças. E ele explica, quando convencemos as crianças a voltarem 1, 2, várias vezes, os pais as acompanham. Eu já vi pai decidir mudar de igreja e ir para uma igreja herege, só porque lá tinha um ministério de jovens que era um entretenimento, uma Disneylândia, e o filho gostava. Gente, filhos têm mesmo capacidade de influenciar os pais. É por isso que eu tenho recomendado aqui, escola cristã ou homeschooling. Eu sei que isso implica em inúmeras mudanças, que implica em fé, mas por conta da dificuldade inicial, e é só isso, tá? É só no início. Os pais acham que eles estão desobrigados de livrar os seus filhos da doutrinação. Canaã era uma terra boa, mas os israelitas não entraram porque havia gigantes. O fato de haver gigantes não os autorizava a não lutar. Apenas exigia que eles confiassem em Deus. Ou seja, se tem uma coisa que você precisa hoje orar, é pela educação dos seus filhos. Se não há recursos, ore a Deus. Você não crê que Deus quer que você faça o que Ele ordenou? Porque assim, se você orar hoje, eu quero uma Ferrari, eu não sei se Deus vai te ouvir. Mas se você ora por algo que Ele determinou, que você ensine seu filho de manhã, de tarde, de noite, que você esteja mais tempo com seu filho, você acha que isso não é a vontade dele? Se é a vontade dele, você crê que ele pode prover o recurso para você? Então, como disse Lutero, não envie seus filhos para escolas em que as escrituras não reinam. Escola cristã ou homeschooling. E caso você queira aprender mais sobre homeschooling, aqui na descrição tem o link do meu curso que tem, assim, mudado e revolucionado a história de muitas famílias. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Deus abençoe.